Queridos, vamos falar essa manhã sobre um assunto que é muito básico para a vida cristã, mas infelizmente às vezes causa algumas dúvidas, algumas questões. Espero que essa manhã, que muitas dessas dúvidas sejam sanadas e possamos viver uma vida diante de Deus mais rica, espiritualmente falando. Vamos falar do tema da carne. Espero que eu não demore até a hora do almoço falando de carne, né? Para não ficar os irmãos nervosos aqui. Mas esse é um assunto que o pastor Neto já pregou tantas vezes, né? Durante o ano passado. Quase esgotou e não deixou quase nada aqui, né? Brincadeira, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, é poderosa, né? A pregação, eu aprendi que o ministério da pregação é um milagre, porque Deus renova, né, a sua palavra sobre as nossas vidas. É uma palavra perfeita, abençoada, santa, sendo pregada por pessoas imperfeitas. E ainda assim Deus faz a obra. Então esse é um milagre maravilhoso, o milagre da pregação. Homens, mulheres imperfeitos, pregando uma palavra perfeita e Deus assim mesmo fazendo a sua obra. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas. Capítulo 5. Vamos ler o verso 16 e 17. Gálatas 5. Vamos também ler Efésios 2, 1 e 3. Vamos primeiro fazer a leitura em Gálatas, depois vamos para essa leitura em Efésios. Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Repita comigo, são opostos entre si. Amém. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos para Efésios 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Repita comigo, por natureza. Amém. Queridos, há um debate muito grande e antigo, um debate filosófico, teológico, sobre a natureza humana, sua essência, ética e moral. Me ajuda aqui, pastor. Pastor sempre me dá um curso, todas as vezes que eu vou.
apanhando aqui, viu? Teste aí, passa aí para frente, José. Queridos, então é um debate muito antigo sobre a natureza humana. Afinal, o que é o homem? O que constitui o homem na sua essência? O judaísmo, o cristianismo, como religiões também de conduta moral, influenciaram por demais a nossa cultura e toda a cultura ocidental. Política, na educação, no direito, nos códigos de conduta. Mas como entender o que era o homem? O homem naturalmente ele é bom? Ou o homem naturalmente ele é mau? O homem por si só, ele tem condições de evoluir, no sentido de se tornar alguém melhor. O homem pode conhecer a Deus por si só, pela sua busca pessoal, pelo seu conhecimento. Eu lembro de uma reportagem onde a repórter ia na rua e ela perguntava às pessoas: quais são os seus pecados? E as pessoas tomavam aquela pergunta como surpresa e achavam engraçado. E riam e respondiam alguns dos seus pecados. E a repórter achava aquilo engraçado e perguntava: o que mais? E as pessoas riam e listavam as coisas que faziam. Algumas mais envergonhadas diziam: pô, não posso nem falar aqui em público algumas coisas que eu faço. E aquilo era um tema engraçado. Até que aquela repórter chegou a um casal e perguntou: quais são os seus pecados? Você peca muito? E aquele casal estranhou a pergunta. E o interessante é que eles responderam: não. E agora a repórter ficou séria e insistiu na pergunta: vocês não pecam? Não. Ah, vocês não têm vários pecados? Não, nós não andamos pecando, não. E eu achei interessante aquilo ter ido para o ar. E quanto para a maioria dos entrevistados era um tema jocoso, e eles respondiam, aquele casal disse: não, nós não vivemos pecando, não. E aquilo era um tema sério. E tanto ele como ela respondiam: não. Isso não faz parte da nossa vida, viver em pecado. Eu lembro também de uma história que minha tia missionária, ela é ex-freira, né? Se tornou missionária evangélica, evangelista, e eu era criança, eu nunca esqueci. Ela dizia: Síbel, havia um homem que tinha uma rinha de cães, e ele era o dono dos cães. E ele, quando queria que o cão preto vencesse, durante aquela semana, ele alimentava o cachorro preto. Mas na semana que ele queria que o outro cachorro, o cachorro branco, vencesse, ele fazia o quê? Alimentava o branco. Para entendermos, irmãos, a natureza do homem, a sua essência, o que o homem é preciso conhecer a pessoa de Jesus. Mas, Síbel, você quer nos explicar sobre a natureza do homem, sobre a carne? A carne, o espírito, a vitória do espírito sobre a carne. Então fale-nos sobre o homem. Não, eu e você precisamos conhecer Jesus para entender o que é o homem. Por que falar de Jesus? Porque para compreender o homem, só é possível a partir da revelação de quem é Jesus.
a perspectiva de quem seja Jesus para você refletirá no entendimento do quadro da humanidade caída. Se eu entender Jesus como um homem de alta capacidade moral, um mestre, um profeta, um professor, a quem eu devo escutar, a quem eu devo simplesmente me espelhar, isso vai minimizar o que é o pecado. Se eu encontrar Jesus e diante dele eu apenas enxergar um homem inteligente, se eu apenas enxergar um homem evoluído, isso vai minimizar o que é o pecado, o que é o efeito do pecado, o que é a carne e os seus efeitos sobre a minha vida. Se eu entender que Jesus é apenas um homem a que eu devo imitar, e assim sendo simplesmente instruído, eu vou evoluir, eu vou crescer, eu vou me tornar santo, uma pessoa melhor. Isso vai determinar a minha visão de quem sou eu, do que é o homem e do que é o pecado. Mas se eu entendo que Jesus é o Redentor, eu preciso necessariamente perguntar, Redentor do quê? Se eu entendo que Jesus é o Salvador, eu preciso necessariamente responder, Salvador de quem? Do quê? Jesus está me salvando do quê? Me redimindo do quê? O que foi que eu fiz? Quem eu sou? Por que eu preciso de remissão de pecados? Por que eu preciso de um Salvador? Se apenas com a minha capacidade intelectual eu busco ser alguém melhor, isso não provém da minha fé em Deus. Se simplesmente eu procuro pelas minhas forças o que é o bem, isso não provém da minha fé em Cristo Jesus. E a Bíblia diz em Romanos 14, 23, o que não provém da fé é o quê? É pecado. O que não provém da fé é pecado. Então, mesmo que eu seja uma pessoa que busca o bem, mesmo que eu faça o bem para as pessoas, se aquilo não provém de um conhecimento profundo de quem é Deus e quem é Jesus Cristo, todo aquele bem, toda aquela evolução, todo aquele conhecimento que não provém da fé e do conhecimento profundo de quem é o homem, de quem sou eu, do que é o pecado e de quem é Deus, aquilo é pecado. Aquilo não passa de vaidade. Aquilo não passa de um movimento humano e carnal. Porque o que não provém da fé é pecado. Quem é Jesus? Abra comigo Hebreus, capítulo 1. De 1 a 3 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu. Quem é Jesus? É o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também, através de Jesus, Deus fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Versículo 4 também, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1, 15, diz assim: este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Colossenses ainda, 2:9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é a perfeita revelação de Deus. Jesus não é simplesmente um profeta, simplesmente um espírito de luz. Jesus não é simplesmente um mestre a quem você quer seguir alguns modelos. Jesus é a perfeita expressão e a maior revelação que nós podemos alcançar de Deus. Nele habita a plenitude da divindade. Amém, queridos? Jesus é o fundamento da salvação, ainda em Colossenses 2, 6 a 15. Colossenses 2, de 6 a 15, diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados. O que quer dizer radicado? Nele nós estamos apoiados, nele nós criamos raiz. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estamos aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de vida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tudo se baseia em Jesus. E tudo está fundamentado em Jesus. Se a teologia, se as doutrinas, se os ensinos devem nos levar ao conhecimento acerca de Deus, então devemos começar por Jesus e terminar por Jesus. Ele é esta perfeita revelação e o fundamento de toda a nossa salvação. Ele mesmo deu a sua vida para a remissão dos nossos pecados, justificação e salvação. Jesus sustenta toda a nossa salvação. Mas sim também, Jesus modela essa vida redimida. Abra comigo 1 João 2,6. O irmão que achou, a irmã com a voz bem alta pode ler. 1 João 2,6. Quem achou pode ler, bem alto. Está claro, irmãos? Se você diz que é de Deus, que conhece Jesus, então você deve andar como ele andou. Então Jesus, sim, modela a nossa vida redimida. Desculpem. Ele nos dá o modelo a ser seguido. Nada, irmãos, é mais poderoso do que dizer: assim como eu vos amei. Assim como eu andei, assim como eu perdoei, assim como eu amei, vocês vão fazer o mesmo. Sabendo agora quem é Jesus e a sua obra, nós podemos pensar um pouco sobre quem é o homem e sobre a natureza humana. Abra comigo Romanos, capítulo 8.
Romanos 8, versículo de 4 a 13. Preste bastante atenção, querido. Romanos 8, de 4 a 13. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A Bíblia está dizendo aqui que nós temos dois tipos de pessoas. Uma carnal e uma espiritual. Aqueles que são carnais não podem agradar a Deus, não podem se sujeitar a Deus. É como se o espírito estivesse morto, sem Deus. Aqueles se inclinam para as coisas da carne. Aqueles que se inclinam para o Espírito são guiados pelo Espírito de Deus e buscam as coisas de Deus. E têm um caminho para a vida. Enquanto que aqueles que são carnais, que se inclinam para as coisas da carne, estão caminhando para a morte. Nós estamos falando aqui, irmãos, não só de ações, não só de coisas que passam pela cabeça. Quando falamos de carne, estamos falando do estado do homem sem Deus. O homem sem Deus é um homem carnal e caminha para a morte. O homem com Deus é o homem espiritual e caminha para a vida. Não é simplesmente uma coisa que eu falei, uma coisa que eu faço, mas é o estado do homem sem Deus. É a condição do homem sem Deus. Você sem Deus é uma mulher carnal. Você sem Deus é um homem carnal. É o estado, é a condição do homem. E não simplesmente uma palavra que eu disse. E não simplesmente uma vontade que eu tenho. Mas toda uma condição e estado em que o homem está. Aquele que é carnal, o espírito está morto. Aquele que é espiritual, é a carne que está morta. Quem é carnal, ele se inclina para a carne, espiritual se inclina para o espírito. O carnal não compreende as coisas de Deus e também ele não pode agradar a Deus, enquanto o espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Aquele que é carnal é filho da ira. As consequências da sua vida vão gerar a ira de Deus. Não importa se ele é bonzinho ou se ela é bonzinha. Porque aquilo que faz não provém da fé. É um estado de pecado. Enquanto aqueles que são espirituais são filhos de Deus. Os carnais são desobedientes e guiados pela sua própria mente, pela sua inteligência. Enquanto os espirituais são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, nós temos dois estados diferentes e um estado anula o outro. Eu lembro quando estou na clínica, ou conversando com algumas pessoas que estão com sintomas de ansiedade. Quando alguém está muito nervoso, o que a gente diz para as pessoas? Se acalme, né? Fique calmo.
E a pessoa que está nervosa responde o quê? Para de mandar eu ficar calmo, né? Porque eu estou nervoso. Não é porque você está me dizendo fique calma que eu vou me acalmar. Porque um estado anula o outro. Não me peça para ficar calmo. Porque eu estou nervoso. E muitas vezes estando na clínica, e a gente quer auxiliar alguém a se acalmar, a gente ajuda aquele cliente, aquele paciente a compreender, a perceber de forma bem clara qual é o estado de ansiedade, quais são essas reações, quais são esses sintomas ligados à ansiedade. E a gente pergunta, você lembra de algum momento onde você está calmo, onde você está tranquilo, onde você não tem esses sintomas de ansiedade? A pessoa diz, lembro. Ah, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, é a hora que eu estou calmo. Você lembra bem desse estado de relaxamento, de calma, de tranquilidade? Como é que é? E a pessoa descreve aquele estado de tranquilidade, de calma. E fica muito claro que estado é esse para ela. E ela descreve aquele estado de ansiedade e também está muito claro para ela. Se conseguirmos produzir relaxamento, aquela pessoa não vai sentir ansiedade. E se ela sentir ansiedade, ela não vai relaxar. Porque um estado anula o outro. Porque se você está muito tranquilo, muito calmo, você não está ansioso. Se você está muito ansiosa, muito nervosa, você não está calmo. Porque um estado anula o outro. Ah, sim, eu estou muito calmo, mas eu também estou nervoso. Não. Tem alguma coisa, está meio confuso aí. Ah, você está bem, mas eu estou muito nervoso. Ah, mas eu estou calmo também. Não. Ou você está ansioso, com medo, ou você está muito tranquilo e muito calmo e muito sereno. O cachorro que você alimenta vence. Por que isso é importante? Porque tem cristãos, tem filhos de Deus, pessoas que se consideram espirituais, que vivem lutando contra a carne todo dia. Não faz sentido. Todo dia eu luto contra a minha carne, todo dia eu luto contra a minha carne. Não. Ou você é espiritual ou é carnal. Ou sua carne está morta, ou é seu espírito que está morto. Ah, sim, mas todo dia essa carne vem, e me toma, e eu caio, e eu peco. Não, irmãos, tem alguma coisa errada. Obrigado. O crente deve viver a vida toda lutando contra a carne. Não, queridos, a vontade da carne deve morrer. Está morto. Nós temos dois estados. Ou você é espiritual, ou você é carnal. Ah, Síbio, mas eu posso pecar? Pode, irmãos, nós pecamos. Nós erramos. Porque vivemos nessa carne. Mas estamos falando aqui de um estado do homem sem Deus. E de um estado do homem com Deus. Ou você teve um encontro com Cristo e foi regenerado, ou não foi. A natureza do homem é a natureza caída. O homem pecou, todos pecaram. E destituídos, afastados, nós temos a ligação com Deus quebrada. Alguns estudiosos ainda diferenciam a imagem e semelhança de Deus. O homem mantém a sua imagem, porque ele foi feito à imagem de Deus. Mas alguns ainda diferenciam, mas perdeu a sua semelhança. Nós não somos mais como Deus. Nós temos ainda uma imagem distorcida da criação de Deus. Mas perdemos a semelhança com Deus.
E através de Jesus, ele resgatou essa perfeita imagem e semelhança de Deus. E um dia seremos perfeitamente como ele é. Cristãos carnais. Sim, mas o que acontece? Então, porque nós vemos pessoas que são cristãos, pessoas que se entregaram a vida a Jesus, mas ainda são carnais. Aí, irmãos, tem alguma coisa errada. Alguma coisa no processo está errada. Como pode haver cristãos salvos, mas que continuam na carne? Se eu sou espiritual e essa carne morreu, como isso é possível? Abra comigo em Colossenses ainda. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, agora devemos fazer o quê? Andai nele. Como recebi, agora eu preciso andar. Nele, radicados, só radicados e edificados. E também confirmados na fé. Tal como fostes instruídos, agora também crescendo em ações de graça. E sempre quando a Bíblia fala que recebemos o Senhor, a Bíblia nos ensina agora a permanecer. Assim como recebemos o Senhor, a Bíblia nos ensina agora que devemos avançar. E este é o mesmo processo da salvação. Quando então falamos de salvação, queridos, isso pressupõe um enraizamento, mas também uma edificação. Quando falamos de salvação, nós estamos falando de uma conversão, de uma mudança de direção, mas também de uma caminhada. Amém? Quando falamos de um novo nascimento, isso implica também em crescimento. O que está acontecendo é que muitas pessoas querem receber Jesus, querem buscar esse enraizamento, mas não querem buscar edificação. Querem a conversão, mas não querem a caminhada. Querem mudar de direção, mas não querem seguir. Querem nascer de novo, mas não crescem. Estão estacionados na fé. Abra comigo 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Primeiros Coríntios 3, de 1 a 4. Eu, porém, irmãos, olha aqui o apóstolo falando para quem? Para a igreja, para os irmãos da igreja. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Eu precisei falar a vocês como se fala com crianças em Cristo. Veja que eles estão em Cristo, mas são como crianças, são como carnais, mas estão em Cristo. Leite, versículo 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis. Por quê? Ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha, aqueles irmãos estavam em Cristo, mas agora é hora de crescer, irmãos. Porque Deus nos tirou do império das trevas, amém? Mas agora as trevas têm que sair de dentro de mim. E isso é
santificação. Deus nos tira do mundo, mas esse mundo tem que sair de dentro de mim, irmãos. Deus nos tira das trevas, agora as trevas têm que sair. Assim como eu estou enraizado em Cristo, é hora de edificar. Assim como eu mudei a direção, é hora de correr. Mas nós recebemos com alegria aquelas palavras. Eu vou à igreja, eu me sinto muito bem quando eu ouço aquelas palavras. E aí fica parecendo o quê? Uma casa de yoga, para você vir para cá e se sentir bem. É hora de ser confrontado por essa palavra e realmente que essas trevas, que este mundo, que essa vontade carnal saia do meu coração. Porque senão nós estamos em Cristo e viveremos uma vida inteira como crianças. Como é possível estar em Cristo e ainda ser carnal? Como é possível estar em Cristo e viver perdendo para a carne todo dia? Tem uma coisa errada aí. Nós estamos aqui para lutar contra Satanás, contra principados e potestades, e eu não consigo nem vencer minha própria carne. Está errado, irmãos. Tem uma coisa errada aí. Eu não posso perder meu tempo lutando contra a minha carne todo dia. Tem alguma coisa errada. A carne tem que morrer. E morreu. Agora eu prossigo. Agora eu vou para as verdadeiras batalhas. Agora nós vamos verdadeiramente para a guerra. Contra principados, contra potestades. Contra Satanás e seus demônios. Mas a gente vive lutando uma vida cristã inteira. Lutando contra a carne. Não faz sentido. Por quê? Porque quem é espiritual não é carnal. Porque você ou é carnal ou é espiritual. Eu não posso ser espiritual e perder para a carne. Eu não posso estar tranquilo e relaxado e sofrendo de ansiedade. Um estado anula o outro. Eles são opostos entre si. Então, um cristão carnal não faz sentido. Amém? Então, qual é o nosso desafio aqui? Em primeiro lugar, irmão, fazer uma autoanálise. Você realmente nasceu de novo? Você realmente teve um encontro profundo, transformador com Cristo? Ou você ainda está usando mecanismos mentais? Porque Jesus tem umas palavras bonitas, porque Jesus é o bem. Jesus é muito mais do que isso. Assim como o pecado também é muito mais do que isso. A primeira coisa, querido, eu preciso fazer uma autoanálise. Nós vamos hoje participar do pão e do vinho. É hora de uma autoanálise. Realmente eu tive um encontro transformador com Cristo. Eu ainda sou carnal. Eu ainda sou uma mulher, um homem descontrolado. Eu ainda respondo para os meus filhos como eu respondia, com grosseria. Eu ainda tenho inveja dos meus irmãos. Das pessoas que prosperam ao meu redor e que eu me acho mais inteligente do que elas, me acho mais merecedor do que elas. Eu ainda ciúmo, eu ainda invejo, eu ainda não sei me comportar. Está na hora de fazermos uma autoanálise, irmão, se realmente tivemos uma real conversão. E se estamos em Cristo, se você teve esse encontro com Cristo, mas ainda é carnal, está na hora de crescer. Está na hora de avançar. Não apenas se enraizar, mas edificar. Não apenas mudar a direção, mas caminhar agora. O nosso desafio também é reconhecer a Deus em tudo.
E tudo é tudo. Reconhecer ao Senhor em todas as áreas da minha vida. Ou você ainda vai usar a sua própria inteligência para a sua vida financeira? Ou você ainda vai usar simplesmente a sua própria inteligência para educar seus filhos? Para viver uma vida ética, honesta e moral? O nosso grande desafio, queridos, é progredir na fé. E de uma vez, amadurecer. E de uma vez, ser cristão maduro. A Bíblia diz: corrija um tolo e ele vai te odiar. Corrija um sábio e ele se tornará mais sábio. Às vezes a gente não pode nem corrigir, o pastor não pode nem corrigir. Por quê? Os pastores ficam com medo agora de ser processado, de ofender o irmão, de magoar um ao outro, que o irmão vai se sentir assim, assado. Porque a gente não pode nem mais corrigir, porque a gente não pode nem mais se dirigir ao irmão, a gente tem que pisar em ovos. Porque vivemos um tempo de crianças espirituais, de cristãos carnais. Isso não faz sentido. Se eu sou espiritual, esta carne está morta, com seus desejos, com as suas concupiscências. E eu sou guiado pelo Espírito de Deus, crescendo, amadurecendo e sendo edificado. Amém, querido? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, nós sabemos quem é o Senhor, quem é Jesus. E sabendo quem é o Senhor, eu sei quem eu sou. Sabendo que obra foi que o Senhor realizou, eu agora entendo quais são as obras que eu tenho realizado. Entendendo a dimensão, o alcance da sua salvação, eu entendo hoje a dimensão e o alcance do meu pecado. Entendendo hoje a tua santidade, eu posso perceber e entender o tamanho da minha perdição e o quanto longe eu andei. Conhecendo ao Senhor hoje, eu me conheço hoje. E sei que sou pecador. Mas o Senhor fez uma obra na minha vida, o Senhor fez uma obra na vida dos meus irmãos. Deus, nós não aceitamos mais uma vida de carnalidade, porque é incompatível com a obra que o Senhor fez em mim, porque não faz sentido, Senhor, porque eu não posso beber de duas fontes diferentes, porque eu não posso gerar frutos diferentes, Senhor. Isso não faz sentido, Pai. Como eu posso viver em Cristo e ainda assim gerar obras da carne? Ah, Senhor, faz uma mudança hoje na minha vida. Ah, Senhor, não me faça sair daqui da mesma forma, Senhor. Venha mortificar esta carne, Senhor. Verdadeiramente. E assim como o Senhor me tirou do mundo, agora tira o mundo de mim. Complete essa obra na minha vida, Senhor. Aqueles que são crianças espirituais, em nome de Jesus, Senhor, venha nos amadurecer, Senhor. Entender que isso aqui não é brincadeira para crianças, Senhor. Mas a obra que o Senhor fez é a maior obra deste universo, ligando a si todas as coisas, remindo inclusive o tempo e o espaço. O Senhor é grande, 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 santo, santo, santo. Não nos permita esquecer isso, Senhor.
Abre os nossos olhos espirituais. Que não podemos, Pai, viver da mesma forma. Não pode haver filhos de Deus carnais. Deus, venha completar essa obra em nós, porque queremos participar do pão, queremos participar do teu corpo e do teu sangue, porque somos teus, e aquele que diz que é de Jesus deve andar como ele andou. Faz essa obra em nome de Jesus. Amém, querido? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?